Opa, bom dia! Seja bem-vindo a mais um canal Eu Posso, Eu Tudo Posso. Estávamos por alguns dias para lançar essa palavra, mas resolvemos deixar outra palavra onde nós já havíamos lançado, que era o segredo do coração de Deus, e resolvemos trazer essa palavra agora, porque essa palavra ela vem muito a te ensinar. E Deus, ele é o principal interessado que você viva cada palavra dessa que é liberada. Sabe por quê? Que ele diz? Porque se tem alguém que está mais preocupado com a maneira em que você está vivendo, esse alguém é Deus. Deus, ele está preocupado com a maneira em que você tem vivido. E ele, dia após dia, ele tem procurado falar com você, ele tem procurado te dar direção. E ele tem procurado te mostrar como ser um vencedor. Te mostrar como você pode viver as vitórias que ele conquistou para você na cruz. Eu quero dizer uma coisa para você, que o nosso Deus é um Deus que ele nos põe em treinamento todos os dias, para que nós possamos absorver o melhor dele para as nossas vidas. Sendo que Deus, ele na verdade, através do Senhor Jesus, ele manifestou a sua graça e ele subiu, mas ele deixou a sua palavra. A sua palavra, ela existe e ela é vida. E nós sabemos que hoje a palavra de Deus, ela vale, mas ela é gerada no mundo físico a partir do momento em que você decreta ela, a partir do momento em que você libera essa palavra. Você libera a palavra de Deus e ela passa a acontecer, porque a palavra de Deus, ela é um decreto e ela ficou estabelecida para mim e para você. Sabemos que todas as vezes que se é criado um decreto, se tem que se respeitar um decreto. Ninguém passa por cima de um decreto. Então, se os decretos de Deus estão liberados sobre a sua vida, não existe circunstância, não existe problema, não existe medo, não existe nada que possa parar você. Eu quero dizer uma coisa para você. Hoje o tema da minha mensagem é vivo da palavra, porque ela é um decreto liberado para minha e para a sua vida. Quando eu tomo posse do decreto liberado na minha vida, eu começo a ser um adorador por excelência. Eu começo a adorar independente do que está acontecendo lá fora. Eu não fico mais escravo do medo, das circunstâncias, da ansiedade. Por ser a palavra um decreto que foi depositado dentro de mim, porque Deus, ele falou que se minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo, e isso lhe será feito. Mas ele disse antes, se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra estiveres em vós. João 15:7, eu começo com esse versículo. Então, a palavra é um decreto que foi depositado dentro de mim. E por isso, eu me movo, independente de qualquer coisa. Porque esse decreto é a chave, a palavra é a chave que vai abrir o mundo sobrenatural. Ela vai abrir o sobrenatural sobre a minha e sobre a sua vida. Quando eu vivo pelo decreto de Deus, digo pela palavra, ela gera dentro de mim a confiabilidade. Isso traz junto um convite para que eu possa governar as minhas emoções. Quando isso acontece, você tem convicção daquele que te guarda. A palavra vai mover o seu milagre. Tem palavra que às vezes nós liberamos sobre as nossas crises, mas nós precisamos saber liberar palavras, decreto sobre as nossas vidas para que os milagres aconteçam. Então eu quero te convidar a você entender a palavra. Olha, Deus, quando ele permitiu que o livro de Gênesis ele fosse escrito, ele queria mostrar para nós que a sua palavra é um decreto. A Bíblia diz que, e disse Deus, haja separação da água com a terra seca. E houve. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele queria mostrar para nós que tudo
era criado pela sua palavra. Tanto é que quando ele começa o livro de Gênesis, o escritor, ele diz assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E haja separação da terra com a água, e houve a separação. Olhe para mim, uma coisa que eu vou dizer para você, preste atenção nisso. Hoje, Deus está te dizendo que Ele deixou vários decretos liberados de bênçãos, de vitória, onde você pode andar sobre a vitória do Senhor. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Se a palavra, se esse decreto está estabelecido sobre você, se você está no Senhor, eu quero dizer, não importa o que esteja acontecendo, não importa a ansiedade, não importa as circunstâncias, não importa os medos, não importa as guerras. O que importa, querido, sabe o que é? É que você tenha convicção de que quem te sustenta, que quem te estabeleceu, Ele te garante, Ele garante que as portas do sobrenatural, elas vão acontecer ao teu favor. Quero chamar a sua atenção, porque o Salomão, ele escreveu no livro de Provérbios, que ele disse que o poder da vida e da morte estão na palavra, ou na boca. E a gente vai usufruir do bem ou do mal dela. Eu quero que você entenda uma coisa. Hoje, Deus, ele tem algo sobrenatural para a sua vida. Deus, ele quer que você se posicione. Porque a sua posição, ela vai decretar sobre a sua vida vitória. Quando nós nos posicionamos, Deus, na verdade, Ele traz sobre as nossas vidas a vitória que precisamos. Eu quero que você entenda uma coisa. Nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo na nossa vida existe um propósito. Mas eu quero que você entenda que Deus jamais vai te tirar. Ou Deus vai deixar acontecer algo na sua vida para que você não sobressaia, para que você não prevaleça. Não. Deus sempre vai fazer algo para que você sempre saiba que Ele tem algo muito maior para a sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você. Você foi chamado para viver pela palavra, para viver da palavra, para viver do que a palavra produz. Deus, Ele falou com a terra no passado, Ele falou com os animais, Ele falou com os rios, Ele falou com o homem, e Jesus, Ele fez a mesma coisa. Deus, Ele falou, Jesus, Ele falou com você, Ele falou com os mortos, Ele ressuscitou a Lázaro. Deus, Ele falou com a árvore, Ele amaldiçoou uma figueira. Para que você entenda que para tudo existe um decreto. E que esse decreto é para a sua vida, para que você viva dela, para que você entenda que Deus tem o melhor para a sua vida. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus hoje, Ele está te treinando. Deus hoje, Ele está trazendo sobre a sua vida um treinamento maravilhoso. É como se você fosse o profeta Mirim, que está crescendo todos os dias e Deus está te dando direção. Me lembro que quando Deus, Ele chamou o profeta Ezequiel, e um dos seus desafios foi Deus lhe dar uma visão, onde ele via um vale de ossos seco. E Deus perguntou para ele: o que tu vês, Ezequiel?
E ele disse: Senhor, eu vejo um vale de ossos. Só que eles estão sequíssimos. E ele disse: Senhor, e disse o Senhor a ele: Ezequiel, tu crês que esses ossos, eles poderão ter vidas? Porque estes ossos que você está vendo, Ezequiel, é o meu povo. Quantas pessoas estão sequíssimas porque não entendem do decreto, não entendem da palavra, não entendem que o nosso Deus, ele estabeleceu sobre nós os seus decretos, a sua palavra. Ele estabeleceu sobre nós a sua vitória através dos seus decretos, da sua palavra decretada na Bíblia. E ele disse: Senhor, tu sabes. E o Senhor disse para ele: então tu profetiza, Ezequiel, a esse vale de ossos, e digam a ele que eles recebam nervo, recebam carne, recebam pele. E Ezequiel, ele não fez diferente. Ele não ouviu, sabe, a visão da impossibilidade. Ele ouviu a palavra como decreto, a palavra que Deus havia liberado na vida dele. E ele profetizou. Ele profetizou a vitória, ele profetizou naquele momento que Deus estabeleceu para ele. E o que Deus está esperando de você, querido, não importa se aqui dentro você está vivendo, sabe, querido, algo com Deus e lá fora está acontecendo as piores coisas, não importa, porque Deus estabeleceu sobre você um decreto e Ele te disse que uma palavra está sobre você e você, na verdade, tem que viver dessa palavra, porque a palavra de Deus diz que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Então não importa as circunstâncias. Naquele momento Ezequiel profetizou, e no momento que ele profetizou, aquele vale de ossos começou a receber, juntando ossos aos seus ossos, e foi recebendo nervo, carne, pele. Sabe por quê, queridos? Porque ele ouviu o decreto que está estabelecido sobre a vida dele. Só que ele ainda disse para o Senhor, só que, Senhor, que eles ainda estão como mortos. Ele disse: então profetiza o Espírito. Hoje, querido, eu quero profetizar sobre a sua vida. Esse mesmo Espírito que foi liberado sobre aquele vale de ossos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Que Deus vai fazer você viver o sobrenatural. Porque o Espírito vai entrar agora na sua vida. E Ele vai trazer sobre você, querido, a palavra estabelecida, o decreto já estabelecido. Ele vai trazer sobre a sua vida e você vai viver dessa palavra e Deus vai trazer o sobrenatural. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos. Amado Deus, nesse momento eu quero profetizar sobre as vidas que estão aqui e que estão, muitas das vezes, Senhor, desconhecida do propósito, do decreto estabelecido sobre a sua vida. Eu quero orar nesse momento, eu quero decretar vitória da vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela vai viver, ela vai andar sobre a palavra de Deus. Assim como Jesus, ele andou sobre as águas. Assim como Pedro, na verdade, andou sobre as águas. Assim como os discípulos andaram sobre a palavra. Assim, meu Deus, como nós estamos andando sobre a palavra, eu decreto a vitória dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento. Eu decreto a minha vitória. Eu decreto a vitória estabelecida na palavra de Deus sobre a vida dessa pessoa. Essa pessoa vai viver, porque a tua palavra diz, Senhor, que nem a profundidade, que nem a altura, que nem o porvir, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus. Nada, nada, Senhor, nada vai nos separar.
Porque em todas essas coisas nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou, por aquele que conquistou para nós a nossa vitória. E eu decreto, meu Deus, a vitória dessa pessoa, em nome de Jesus. Querido, quero agradecer a sua atenção. Quero pedir que você compartilhe essa mensagem, se você gostar. E que você deixe seu like, que você ative o sininho da notificação. Quero pedir que você se inscreva, se aparecer no canal aí, para você se inscrever, se inscreva, sabe? Nos ajude. Nós estamos filmando a partir do nosso escritório aqui e que, na verdade, o nosso desejo é divulgar a palavra de Deus, trazer as revelações que Deus tem nos dado, para que você possa viver esses decretos estabelecidos sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Obrigado.